Então, gente, agora para a gente continuar meditando, refletindo sobre o nosso tema da nossa pregação. Esse era exatamente o objetivo, né? Que o Padre Davi falasse um pouquinho para nós sobre este ano da esperança e, claro, com Santa Teresa, né, de Jesus. E agora convidar uma convidada também especial para estar aqui conosco, nossa irmã Maria de Fátima. Seja bem-vinda, irmã. Uma grande alegria também ter você aqui conosco. E também fique à vontade, também vamos rezar uma Ave Maria, pedindo também a intercessão da Virgem Maria para você, para que possa ser também canal da graça de Deus para nós nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Bem-vinda, fique à vontade. Obrigada. Tá me ouvindo direitinho? Tudo certo? Sim, tudo tranquilo. Pronto. Então, bom dia a todos. Que alegria, né? Nos encontrarmos em comunidade neste dia tão festivo, dia de Santa Teresa de Ávila. Nós já tivemos esta fala do padre, né? Que graça que ele foi nos trazendo sobre a esperança e também falou um pouco sobre os santos, né? Sempre é bom quando nós falamos das virtudes ter como testemunhos os santos, né? Que viveram profundamente estas virtudes. Então, como a Alessandro falou, sou a Maria de Fátima, sou consagrada da comunidade do Vardô, sou aqui do Ceará, sou cearense, né? Estou em missão aqui no Ceará e é uma alegria, né? Hoje eu acordei muito feliz, né? Porque de fato nós vivemos essa festividade de Santa Teresa de Ávila, uma santa muito querida para nós, que tem um testemunho lindo para toda a igreja, e para nós, Carisma Novardor, é um dia de muita festa, né? Porque Santa Teresa, ela nos ensina a sermos amigas, né? Ter esta amizade com Jesus, tá bom? Então, vamos dar continuidade, o padre já introduziu, já falou um pouco sobre a esperança, e nós vamos continuar conversando um pouco sobre essa temática tão importante, sobre esperança, né, que mediou toda a nossa caminhada para a festividade de Santa Teresa de Ávila, como a Alessandra falou. E nesta alegria, né, vi que alguns dos nossos irmãos estão participando por meio das nossas redes sociais. Queria que você escutasse esta música, nós vamos começar, né, ouvindo a música, e eu queria te perguntar, né, como que está a sua esperança? Como está a sua fé? Né? Às vezes, na nossa caminhada, nós vamos participando de eventos, e aí as pessoas vão falando, né, Deus te ama, geralmente na acolhida, e aquilo vai ficando como que repetido na nossa mente, mas não cria uma experiência, né? E hoje eu queria começar esse momento te questionando como está a sua fé, né? Como está a sua esperança, essas virtudes tão importantes na nossa vida, e te provocando esse questionamento não como aquilo que a gente escuta muitas vezes, né? Deus te ama e parece que não cria uma experiência. Então, eu queria começar esse momento te questionando como está a sua fé, como está a sua esperança. Então, vamos ouvir esta música? Meu Senhor, em tua presença, a paz invade o meu coração. Em ti está minha confiança, estou seguro em tuas mãos. Se me faltam as forças, ergue-me com teu amor. A tua mão me sustenta, nada me falta, Senhor. Quem espera em ti, revigora suas forças. Estes sobem aos céus como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Vamos ouvir mais uma vez esse refrão. Quem espera? Quem espera em
revigora suas forças. Estes sobem aos céus como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Então, creio que algumas pessoas já conhecem esta música, né? Fala dessa espera, né? Quem espera em ti revigora as suas forças. E esse ano, como bem o padre falou, nós estamos vivendo o ano da esperança, né? E para nós a esperança, ela não decepciona. Para o cristão, a esperança nunca decepciona. Né? A palavra de Deus nos fala isso. Eu queria que você respondesse nas nossas redes sociais como está a sua fé, como está a sua esperança, né? Vamos vivendo esse momento de interação. Peço aos meus irmãos de comunidade que possam ir respondendo, né? Depois nós vamos ler os comentários, mas que possamos viver esta festividade juntos, estarmos juntos. E por que eu estou questionando isso, né? Porque o nosso tema hoje é permanecer firme na fé, o alicerce da esperança, né? Vou ler de novo. Permanecer firme na fé, o alicerce da esperança. Então, é necessário que nós, muitas vezes, nos questionemos muitas vezes, né? Como está a minha fé? Como está a minha esperança? Porque foi infundido em nós essas virtudes teologais, né? E as virtudes teologais, elas são a base da nossa vida moral. É o que anima o cristão, a vida do cristão, são as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E hoje nós vamos nos deter mais na fé e na esperança. Ao longo do ano, nós estamos, né, falando com muita frequência da esperança pelo ano jubilar, como o padre mesmo falou, o padre Davi. Mas hoje nós vamos falar um pouco das duas, na fé e da esperança, porque de fato a base desta frase, né, desta passagem bíblica de hoje é isso, né? Então a fé, a esperança e a caridade são infundidas em nós e elas são a base da nossa vida moral, né? Então nós precisamos dessas virtudes diariamente. O cristão, ele não consegue viver sem essas virtudes teologais, porque é a nossa base, é o nosso alicerce. E, principalmente, nos anima enquanto cristão e também nos dá a base para as virtudes morais, né? As virtudes cardeais, as demais que nós vamos aprender, certo? E quando nós pensamos fé e esperança, nós pensamos em um perfeito casamento, né? Então, quando nós pensamos em um casamento perfeito, nós vamos ter a fé e a esperança. Elas são ligadas, elas são entrelaçadas. Então, por isso que eu comecei te questionando como está a sua fé e a sua esperança. E quando nós entendemos a fé, esta virtude, né, que faz que nós acreditamos em Deus, em tudo aquilo que foi revelado. O padre falava desse amor de Jesus por nós, né, dessa experiência dos santos com Jesus. Então, a fé é esta virtude que nos faz acreditar, crer em Deus e tudo aquilo que ele revelou, crer naquilo que a igreja nos ensina, né? A fé ela é algo extremamente importante para o cristão. A fé. Então, é de fato isso, eu acredito, eu creio em Deus, eu creio naquilo que Deus revelou, né? Creio no Filho, creio na Trindade, creio naquilo que a igreja nos ensina. Então, por isso que nós precisamos constantemente pedir um ato de fé, né? Nessa experiência de acreditar, de confiar em Deus, de confiar no seu Filho Jesus. E a fé é a rocha pela qual a esperança é construída. Por quê? Quando eu penso na fé, eu penso nessa dimensão temporal. Eu penso no hoje, no acreditar. Claro que a fé também, ela promove em mim essa experiência de acreditar naquilo que eu não vejo concretamente muitas vezes, né? Porém, ela é o alicerce, ela é a base para que eu tenha esperança. Por quê? Se a fé, ela me dá esta base temporal, né? Pensar nesta realidade, ela nos ensina esta vida temporal, essa dimensão do hoje, né? Eu preciso confiar que amanhã será melhor.
Eu preciso acreditar, ter fé que amanhã será um dia melhor. Eu preciso ter fé que aquela pessoa irá mudar. E a esperança, ela me traz essa dimensão do eterno. Porque, de fato, a virtude da esperança é acreditar não com as minhas próprias forças, mas com a graça do Espírito. É acreditar na felicidade eterna. É ver os bens futuros. Então, se a fé traz essa dimensão temporal do hoje, a esperança me dá essa dimensão dos bens futuros. Por isso que é esse casamento perfeito, né? Por isso que eu preciso estar junto, né? Ter essas duas virtudes tão bem alicerçadas dentro de mim, a fé e a esperança. E a própria palavra de Deus fala, né, que a fé sem obras, ela é morta. E somente a fé, ela não permite que eu tenha uma experiência profunda, somente a fé vazia com Deus. Porque eu preciso que esta fé seja concreta nos meus atos, na minha experiência, na minha vivência. Então, queria que ficasse claro no seu coração, na sua vida aí, né? A fé me traz essa dimensão temporal do hoje. Como está a minha fé? Né? Como está a minha fé? Como eu tenho acreditado em Jesus? Porque às vezes, meus irmãos, nós vamos acreditando em Jesus, mas não tendo isso concreto na nossa vida. Como assim? Eu preciso permanecer firme na fé, e quando eu permaneço firme na fé, eu me alicerço na esperança. E o que seria permanecer firme na fé? É eu acreditar tanto em Cristo, a ponto de que viver na palavra é importantíssimo para mim, é uma questão vital. Então, como assim? Na dimensão dos mandamentos, na vivência dos sacramentos, eu vou permanecendo firme na fé. E como consequência, eu vou entender que eu vivendo os mandamentos, que eu vivendo profundamente os sacramentos, eu estou firme na esperança. Então, estou vivendo o tempo presente, mas com um olhar totalmente voltado para a eternidade. Então, nós somos chamados a viver esse casamento perfeito. Nós somos chamados a ter essas duas virtudes alicerçadas na nossa vida. O cristão, né, nós cristãos católicos, nós não temos não podemos não ter isso alicerçado dentro de nós, nesta virtude da fé e esta esperança. E aí, como eu falava, permanecer firmes na fé é ter um coração que obedece àquilo que o Cristo nos ensinou. E o que Cristo nos ensinou? Ele nos ensinou a amar o próximo, ele nos ensinou a viver os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ter uma vivência de igreja, né? Ter essa dimensão do comunitário. Então, tudo isso faz com que eu vá cada vez mais me alicerçando na fé e, como consequência, vivendo a esperança. E eu queria chamar bastante atenção para todos nós, né, os meus irmãos do Carisma, a todos vocês que estão participando conosco. Quando eu pensava, eu me questionava muito como tem sido a nossa vivência dos sacramentos. O nosso carisma traz como dimensão da espiritualidade essa vivência também sacramental, litúrgico-sacramental. Então, é necessário que eu experimente todos os dias o quanto é importante eu receber Jesus Eucarístico na Santa Missa, o quanto é importante eu ter uma vida de confissão, o quanto é importante a vivência da Santa Devoção por meio do Santo Terço. Tudo isso vai fazendo com que eu permaneça na fé, porque eu vou acreditando nesta revelação, eu vou acreditando nesse Cristo que se revelou, que se deixou inteiro para mim. E aí eu vou crescendo nesse alicerce, eu vou alicerçando bem a minha esperança, já vivendo o tempo presente, mas com os olhos voltados para o céu, com os olhos fixos, né? Santa Teresa fala, em uma das suas falas com as suas filhas, que olhos fixos em vosso esposo, né? Olhos fixos em vosso esposo. Olha quem te olha. Porque, de fato, eu preciso olhar para Cristo, que é o perfeito esposo. Eu preciso olhar para o Senhor,
Porque quando eu estou olhando para o Senhor, tribulação nenhuma, tentação nenhuma me rouba do foco, que é Cristo. E o padre citou várias vezes Santa Teresa de Ávila. Hoje é o dia de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa, ela viveu esta profunda amizade com Jesus. E aí quero questionar fazer outro questionamento, né? Como que está a sua amizade com Jesus? E Santa Teresa, ela tinha uma amizade tão profunda com Jesus que ela desabafava, né? Ela desabafava com Jesus. Como que está a minha vida de oração? Como que estão os meus desabafos com o Senhor? E Santa Teresa, um dia, falando das suas dificuldades, das suas correrias, né? Das demandas, das fundações, de toda a realidade que ela vivia, Jesus fala para ela que ele trata assim os seus amigos. E Santa Teresa, como uma boa sanguínea, né? Ela fala: não me admira você ter poucos amigos, né? Já que você trata assim os seus amigos. Mas não que há um atrevimento, né? Digamos assim. Mas Santa Teresa, ela desabafa pela amizade. Ela fala o que ela estava sentindo e ela corresponde a esta amizade dando a vida. Santa Teresa, ela não morreu mártir de sangue, né? Mas certamente viveu um martírio branco no sentido dos sofrimentos. Quando nós vamos conhecendo a vida de Santa Teresa, nós vamos percebendo esta dimensão do seu sofrimento na vivência do Evangelho, na vivência da missão. E Santa Teresa viveu profundamente estas duas virtudes, da fé e da esperança. E eu queria que nós abríssemos a nossa palavra, a nossa Bíblia, quem tiver oportunidade, que está em casa, que é possível, né? A passagem está em Colossenses, capítulo 1, versículo 23, esta passagem que nós temos como tema desta pregação. E Paulo vai falar assim aos Colossenses: para isto é necessário que permaneceis fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Vou ler mais uma vez. Para isto, é necessário que permaneceis fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança do evangelho, que ouvistes que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Então, Paulo, ele vai falando da importância de Cristo, ele vai formando aqueles que ele envia esta carta na experiência de uma vivência de fé, né, de se fundamentar nesta revelação, de ficar firme, de permanecer. Né? Eu preciso permanecer acreditando em Jesus. E quando eu falo nesta dimensão do permanecer, é que mesmo que eu não sinta. Então, quando nós temos uma vivência, nós vamos nos caminhando nesta vivência com Cristo, é comum muitas vezes que tem as dias que eu não sinto vontade nenhuma de rezar, que as coisas não estão bem encaminhadas e muitas vezes eu fico questionando muitas coisas, porque é próprio da nossa humanidade. Mas é necessário permanecer. E não permanecer de qualquer jeito, mas permanecer firme. E o que seria isso? Na obediência. Tem uma santa que fala que quem obedece não erra, né? Então, às vezes, nós precisamos permanecer, mesmo que isso nos custe viver, mesmo sem sentir, mesmo sem ter aquelas sensações maravilhosas que nós tanto queremos. Mas é necessário permanecer na fé. E São Paulo vai falando para que eles permaneçam, falando de Jesus, o que Jesus fez por nós, o que Jesus, né, nos ensinou, morreu por nós, e vai falando para aqueles que recebem esta carta. E ele fala que é necessário permanecer firmes na fé, que é o alicerce da esperança. Então, este casamento perfeito, eu preciso permanecer na fé. E como tem sido a sua permanência? Tem sido firme? Tem sido uma permanência firme, né? Mesmo que doa os ossos, mesmo que seja difícil,
Mas tem sido esta vivência firme na fé ou não, né? Como tem sido? Porque não tem como eu ter esse alicerce na esperança se eu não experimento dessa permanência na fé, certo? E aí eu queria ler um trechinho de Santa Teresa. Santa Teresa, ela vai deixar muitos ensinamentos para nós, né? Então, nós vamos ter várias obras, não é à toa que ela é doutora da igreja. E tem um trechinho de Santa Teresa, nós começamos com a música que fala: quem espera em ti, revigora as suas forças, esses sobem aos céus como águia. Esses correm sem se cansar e caminham sem desanimar. É um trecho de uma música do missionário Shalom. E na nossa vida, meus irmãos, a nossa vida é uma vida de espera, né? Eu desafio qualquer um aqui que não viva, né, de esperas. Porque a vida do cristão é isso, é esperar. É esperar. Na verdade, não a vida do cristão, mas a vida de todo ser humano é uma constante espera. E isso é bom porque vai nos formando, vai ordenando as nossas paixões, vai como que eu purificando as nossas intenções. As esperas que nós vivemos, seja qual for a realidade, espera por um emprego, espera por um estudo, espera por um relacionamento, qualquer tipo de espera até mesmo uma fila, né, do banco, qualquer tipo de espera, purifica o nosso coração, purifica a nossa concupiscência de querer fazer tudo do jeito que a gente quer, de querer sempre o mais fácil, né? Então, toda a nossa vida é uma vida de constante espera e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Espera para você ligar o notebook, né? A gente estava aqui e o notebook não ligava, travado, né? E a gente precisou esperar, né? Isso nos fez rezar para poder o notebook abrir, né? Então, a nossa vida vai ser sempre de uma constante espera. E a espera, ela purifica o nosso coração. Apressado, acelerado. E todas as vezes que nós somos apressados demais, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Inclusive, nós queremos até ensinar a Deus como fazer as coisas mais rápidas, né? Mais rápido. E Santa Teresa, ela nos ensina muito nesta dimensão. Porque nós precisamos ter esse coração que não conta com as nossas próprias forças, mas conta com as promessas de Cristo, né? Porque isso é esperança. Porque isso é esperança. Eu confiar tanto em Deus que eu confio nas suas promessas e por isso eu espero. E a esperança, ela nos purifica, nos cura do desânimo. Porque todo e qualquer tipo de espera em nós não pode nos roubar a esperança. E não pode nos levar ao desânimo. Não pode. Então, Santa Teresa fala assim, quando ela fala ainda nessa dimensão de esperança, né? Espera que não sabes quando virá o dia nem a hora. Vela com cuidado que tudo passa com brevidade. Embora o teu desejo faça o certo, duvidoso e longo o tempo breve. Olha que quanto mais pelejares, mais mostrará o amor que tens a teu Deus. E mais te regozijarás com teu amado em gozo. E deleite que não pode ter fim. Então, esse é um trechinho, né, de um dos seus versos de poema que tem no livro Exclamações. E ela fala, vou ler novamente só mais um trecho, eu acho esse trecho fantástico de Santa Teresa, né? Espera que não sabes quando virá o dia nem a hora. Vela com cuidado que tudo passa com brevidade. Né? Escute isso, tudo passa com brevidade. Embora o teu desejo faça o certo duvidoso e longo o tempo breve. Olha que quanto mais pelejares, mais mostrará o amor que tens a teu Deus. E mais te regozijarás com teu amado em gozo e deleite que não pode ter fim. Então, Santa Teresa fala aqui
Né? Claro que ela está testemunhando o seu desejo por encontrar o amado dela, o Cristo. Mas isso nós podemos trazer para nossas várias realidades. E Santa Teresa fala dessa necessidade de ter esperança. Porque até o tempo de espera que nós vivemos é um tempo de mostrar o nosso amor a Cristo. Já pensou nisso? Que todas as esperas que nós vivemos, até mesmo diante de uma saúde, de uma dimensão de doença, de algum ente querido, esta espera é uma oportunidade para amar a Cristo. Né? Então, São Paulo vai falar isso para nós, né? É necessário permanecer firmes na fé, permanecer acreditando que Cristo que fez a promessa, ele cumprirá. Nesta vida, sim, ou na próxima, na vida eterna. Por isso que é necessário ter esta fé alicerçada na esperança. Entende, meu povo? Nós precisamos hoje, né, nesse dia de Santa Teresa de Ávila, viver essa profunda experiência de esperança e fé, nessa junção, certo? E ainda falando um pouco sobre tudo isso, né? Quando eu pensava neste momento, além de Santa Teresa de Ávila, eu lembrava de uma serva de Deus, que ela ainda não é santa, mas caminha para a santidade, assim como nós estamos agraciados na nossa igreja de ver, né, a canonização de Pier Giorgio Frassati, de Carlo Acutis, esses jovens, nós com a graça de Deus vamos ver né, a beatificação, a canonização da Chiara Corbello, né, acho que é essa a pronúncia. Então é uma serva de Deus que, ao meu entendimento, né, é um testemunho muito lindo de amor a Deus e que juntou essas duas virtudes, esperança, fé e esperança, né? Então, não sei se todos conhecem, tem aqui uma imagenzinha dela aqui que é uma foto, né? Pintura, né? Então, mas ela é muito comum a gente ver na internet, que era Corbello Petrilho, se eu não me engano, é essa a fala. Então, ela é uma jovem, né? Ela casou, né? Vivia a sua experiência do matrimônio e sempre desejou profundamente filhos, né? Sempre desejou muito ter filhos. E o primeiro filho teve um problema na gestação, né? Não nasceu com condições de vida, no sentido de ter uma vida longa, e morreu com algum tempo de vida. E aí, e mesmo assim, né, quando as pessoas passavam por ela, né, a barriga grande, tudo, e falavam para ela, nossa, que venha com saúde. E ela já sabia que o filho dela teria alguns problemas de saúde, provavelmente não viveria por muito tempo, né, só questão de hora. E mesmo assim, ela continuava com esta fé, acreditando que Deus era maior do que tudo isso que ela estava vivendo. E mesmo tendo indicações de aborto, de tudo, ela levou toda a sua gestação até o fim, né? E o filho nasceu, e mesmo assim ela continuou acreditando na vida. Depois teve a sua segunda gestação, descobriu também que o seu segundo filho, né, não seria compatível com a vida, e que há algum tempo também iria falecer. Né? Então, mesmo assim, ela viveu todo o processo de espera, né, da gestação, de vivência, de tudo. Né? E teve o filho e batizou. Né? E os dois foram batizados, os dois tiveram alguns segundos de vida, né? Tanto o primeiro como o segundo. Agora eu não lembro, era uma menininha e um menino, não lembro a sequência, né? Mas ela viveu essa dimensão de fé e esperança. Por quê? Porque ela viveu aquele tempo de espera, e viveu também essa esperança de que os seus filhos já nasceram prontos para o céu. Os filhos da Chiara já nasceram prontos para o céu. E vocês acham que ela desistiu da vida diante dessas duas gestações, diante dessas duas perdas, né, dos filhos? Vocês acham que ela desistiu? Não desistiu. E mesmo assim, contra várias pessoas que questionavam essa abertura à vida, várias pessoas que questionavam essa dimensão
da sua maternidade, diante do que já tinha acontecido, ela engravidou novamente, né? E muito feliz com o esposo, engravidaram e estava tudo bem com a gestação. Ao contrário das duas primeiras gestações, esta terceira gestação não tinha nenhuma complicação com o feto, estava tudo tranquilo. Mas, ao passar da gravidez, a Kiara, ela descobriu uma afta na boca, né? E com o passar do tempo, essa afta foi permanecendo, essa feridinha, e de repente ela descobre que era um tipo de câncer, né? E que se ela começasse o tratamento, isso complicaria a vida do seu filho Francisco, né? E ela não quis, ela optou por viver toda a sua gestação para que não tenha nenhum risco à criança. Então, ela fazia alguns tratamentos, mas que não interferisse na criança, né? Então, ela se abriu a esta fé de acreditar no Cristo e nesta esperança na eternidade. Então, ela viveu este casamento perfeito dessas duas virtudes. E aí, depois de um tempo, quando ela teve o bebê, ela já não tinha mais como viver esse processo de tratamento, né? Ainda conseguiu ver o seu filhinho ainda por um tempo, né? 1 ano e alguma coisa, mas ela viveu tão profundamente essas duas virtudes que ela se abandonou na vontade de Deus. Na sua maternidade, ela deu a vida. E eu queria ler um trechinho da carta que ela fez para o filho. Então, se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar mais um pouco sobre a vida dela, é bom, né? Deixa eu só encontrar aqui que eu separei. E aí eu queria ler alguns trechinhos aqui, né? E ela fala assim: Carta de Kiara ao filho Francisco. Hoje você está fazendo ano e papai e eu nos perguntávamos o que poderiam te dar de presente que pudesse durar muitos anos e depois de pensarmos decidimos escrever uma carta, né? Então ela escreve esta carta para o filho que sobreviveu, viveu tudo bem, né? Ela que depois faleceu, né? Devido ter dado a vida para o filho. Você foi uma grande graça na nossa vida, porque nos ajudou a olhar além dos nossos limites humanos. Então, Kiara, ela vivia a dimensão temporal por meio da sua fé e vivia esta dimensão nos bens futuros, porque ela pensava também na eternidade. Quando os médicos nos deram notícias que poderiam nos encher de medo, a sua vida assim tão frágil nos dava a força para ir em frente. Então, quando ela descobre o câncer, ela percebe que a vida do Francisco frágil dava força para ela seguir em frente. Das poucas coisas que percebi nesses anos, apenas posso te dizer que o amor é o centro de nossa vida. Porque nascemos de um ato de amor. Vivemos para amar e morremos para conhecer o amor verdadeiro de Deus. Né? Então, olha o que ela fala. Vivemos para amar e morremos para conhecer o amor verdadeiro de Deus. Né? O objetivo da nossa vida é amar e estar sempre prontos para aprender a amar os outros, como só Deus pode ensinar. O amor te consome, mas é tão bonito morrer consumido, exatamente como uma vela que se apaga quando atinge o seu objetivo. Não importa o que fará na sua vida, mas o que quer que venha fazer só terá sentido se o fizer com vistas à vida eterna. Quando amar, perceberá que nada te pertence realmente, porque tudo é um dom. Como disse São Francisco, o contrário do amor não é o ódio, mas sim a paz. Nós amamos os seus irmãos. Vocês estão me ouvindo, gente? Porque deu uma travada aqui, mas eu vou continuar. Nós amamos tanto os seus irmãozinhos, Maria e David, também amamos você, com a consciência que nenhum de vocês é nosso, que nenhum de vocês era para nós, e assim
é tudo na vida. Tudo aquilo que tem não é seu. Deus te dá dons para que possa fazê-los frutificar. Nunca perca a coragem, meu filho. Deus nunca te tira nada. Se sentir que perdeu algo, é porque Deus lhe dará algo muito maior. Graças a Maria e David, que nos apaixonamos ainda mais pela vida eterna e deixamos de ter medo da morte. Deus permitiu que os perdêssemos para nos dar um coração grande e aberto para acolher a eternidade já nesta vida. Em Assis, me apaixonei pela alegria dos frades e das irmãs que vivem acreditando na providência. E por isso agora também pedi a Deus a graça de acreditar nesta. Então, Chiara fala na necessidade de acreditar na providência de Deus. Providência de que me falavam de acreditar neste Pai que nunca permite que te falte nada. Frei Vito, que era o frei que acompanhava a Chiara, nos ajudou a caminhar acreditando nesta promessa. Casamos sem ter nada, mas colocamos Deus em primeiro lugar e acreditamos no amor que esta passa. O matrimônio nos pedia, nunca fomos desiludidos, tivemos sempre uma casa e muito mais do que precisávamos. E aí ela vai findando a carta, fala assim: você se chama Francisco precisamente porque São Francisco mudou a nossa vida. Eu me perdi. É muito bom ter modelos de vida que te recordem que se pode pretender o máximo da felicidade. E ela finaliza assim: vou ao céu para cuidar de Maria e David. Você fica aqui com o papai. De lá eu rezarei por você. Meu filho, você é especial e tem uma grande missão. O Senhor escolheu desde sempre e eu lhe mostrarei o caminho a seguir. Se você abrir seu coração, confie em mim, vale a pena. Com todo o amor, papai e mamãe. Né? Então, eu queria finalizar esta pregação com esta fala, com esse texto da Chiara, né? Esta carta, que eu acho ela fantástica. Né? Eu acho que Chiara, ela viveu essa dimensão profunda da fé e da esperança. Porque ela vivia essa dimensão do sofrimento, né, de viver a doença, de viver esta perda, né, dos filhos, mas também acreditava profundamente, né, na vida eterna. Então, amém. Acho que era isso, né? Então, louvado seja Deus. Espero que, de fato, vocês tenham inquietado com essa dimensão da fé e da esperança. Deu uma travadinha aqui, mas eu acho que deu para finalizar. Alessandro, você está por aí? Eu estou por aqui. Tá dando para escutar bem? Tá. Deu para entender no finalzinho, porque ficou aqui tudo desligado, eu não sabia se eu estava falando, mas continuei. É porque tá dando certo. Vocês estão, eu acho que tá dando eco. Ou você tá escutando de boa aí, Catinho? Tô escutando. Tá, tranquilo então. Então, muito obrigado pela sua partilha. É uma grande alegria, como eu falei, para nós estarmos aqui nesse dia, né, celebrando a festa de Santa Teresa, e tivemos aí a pregação com a nossa irmã Maria de Fátima. Também atrás, recentemente, tivemos o Padre Davi, que veio partilhar um pouco conosco sobre o ano da esperança. Né? Como ele bem falava, nós conseguimos conciliar aí Santa Teresa e o ano da esperança. Então, muito obrigado, Maria de Fátima, pela sua partilha conosco. Né? Muito obrigado. E depois a gente se encontra por aí. Até já.